Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de 4 motivos por que os jovens namorados não devem fazer sexo antes do casamento. Pois é, a gente tem vivido um tempo de muito relativismo e, infelizmente, o relativismo não é uma marca ou uma característica somente da sociedade ímpia, não cristã. Entre mesmo os crentes em Jesus, é possível hoje as pessoas relativizarem a palavra de Deus. Tornou-se comum, por exemplo, a gente ouvir irmãos dizendo o seguinte: eu não penso dessa forma, eu não entendo dessa maneira, eu tenho uma outra opinião. Ora, nós não somos guiados por opiniões distintas de quem quer que seja. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. E quando o assunto trata efetivamente sobre namoro, muitos cristãos passam a pensar ou pensam como as pessoas que vivem nesse mundo absorto em pecado e absorto em malignidade. O conceito desse mundo quanto a relacionamento sexual fora do casamento é um conceito normal. As pessoas dizem o seguinte: o que importa desde que haja amor? Na verdade, eu tenho visto pastores dizendo o seguinte: se há amor e se há intuito e desejo de casar, por que não se relacionarem sexualmente antes do casamento? Ora, pelo fato inequívoco de que as Escrituras tratam disso com muita seriedade e afirmam que isso é pecado. Portanto, eu gostaria de elencar 4 pontos que penso que poderão ajudar os jovens a entenderem esse assunto. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, em 1 capítulo 7, verso 8 e 9, Paulo orienta a igreja dizendo que é melhor com que o solteiro se case do que viva abrasado. Ora, se ele orienta que se case, ele está dizendo, em outras palavras, que o sexo é para ser tratado ou vivenciado ou experimentado no casamento. E que quem vive fora ou experimenta isso fora do casamento vive abrasado, que do ponto de vista das Escrituras é reprovável. Em segundo lugar, a Bíblia não permite relacionamentos sexuais fora do matrimônio. 1 capítulo 6, do verso 18 até o capítulo 7, do verso 2, a gente vê que Deus condena a imoralidade como um pecado que afronta a santidade do Senhor. Terceiro lugar, Deus instituiu o casamento para nossa felicidade. Isso é muito claro, não somente para a felicidade, mas para a nossa plenitude e para a nossa segurança. O que, segundo as Escrituras, deve ser honrado por todos. Na Bíblia existem inúmeros versículos que declaram que o sexo antes do casamento como sendo um pecado. Vejamos, Atos capítulo 15, verso 20, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, 1 Coríntios capítulo 10, verso 8, 2 Coríntios capítulo 12, verso 21, Gálatas capítulo 5, verso 19, Efésios capítulo 3, capítulo 5, melhor dizendo, verso 3, Colossenses capítulo 3, verso 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e Judas capítulo 7. Todos esses textos vão tratar efetivamente do problema da imoralidade. Todos esses textos dentro do bojo vão tratar que o sexo ou que qualquer tipo de atividade sexual fora do matrimônio aponta efetivamente para um pecado que fere a santidade de Deus. Em quarto lugar, as Escrituras ensinam que o sexo entre marido e esposa é a única forma de relacionamentos sexuais que Deus aprova. Hebreus capítulo 13, verso 4. O texto bíblico ensina que o leito conjugal deve ser conservado puro e sem mácula, e que o Senhor também julgará os imorais e os adúlteros. Portanto, as Escrituras nos trazem farto material que reprovam essa ideia, esse conceito de que o sexo pode acontecer fora do compromisso chamado matrimônio. Se você tenciona casar com a moça e você, moça, tenciona casar com o rapaz, o façam no temor do Senhor, mas preservem-se para que juntos, no matrimônio, vocês possam desfrutar da beleza de uma vida sexual saudável. Vale a pena ressaltar que as Escrituras não tratam do sexo como uma coisa impura, suja, desde que isso esteja acontecendo dentro da perspectiva do casamento. O sexo é bom, foi criado por Deus e para a glória de Deus. Que o Senhor o abençoe.